Está no ar Escola da Graça Cast, mais uma semana cheia da graça de Deus. Estamos aqui para esse encontro semanal com o nosso querido pastor Aloysio Silva. E ele não vem sozinho, vem acompanhado de grandes homens de Deus, seus discípulos, pastores também. Mas antes, deixa eu cumprimentar o nosso pastor, sabendo que muitas mensagens que nós vamos ler hoje no programa foram recebidas ao longo da semana. Tivemos a estreia, vários programas abençoados, e você que quer participar, você precisa acessar o Instagram do pastor Aloysio, envie sua mensagem e também assine lá na escoladagraça.com, faz um cadastro gratuito para ficar por dentro de todo o conteúdo do Escola da Graça Cast. Pastor Aloysio Silva, que alegria estarmos mais uma vez essa semana juntos. Uma ótima tarde, pastor. Olá, querido pastor Guilherme, é sempre um prazer estar aqui, né? Não é nem uma questão realmente de trabalho, não, é prazer, é uma diversão. E o objetivo da Escola da Graça é ajudar você a compreender e aplicar o Evangelho. Há certas coisas que você só pode receber por revelação de Deus. É a chave que vai virar na hora certa. E a minha oração é que enquanto você estiver aqui compartilhando junto conosco da palavra, essa chave possa ser virada na sua vida. Aleluia! Deixa eu cumprimentar o nosso pastor Naor Pedrosa, está aqui, pastor Naor Pedrosa, que é supervisor da Vinha Goiás, pastor aqui na Igreja Videira Bueno, e também está com um devocional na presença do Pai. Pastor Naor, hoje é o dia de nós falarmos da graça e da oração. Boa tarde. Boa tarde, pastor Guilherme, boa tarde, pastor Aloysio, todos os irmãos aqui, boa tarde você que está participando desse podcast poderoso e abençoado. Como disse o pastor Aloysio, é sempre uma alegria muito grande meditar no Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E diga-se de passagem, não é apenas uma salvação do inferno, não, ele te salva de tudo de acusação, de condenação, de doença, libera sua fé. O justo viverá pela fé. Então nós temos que alimentar do Evangelho para ter fé, ter saúde espiritual e desfrutar daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Aleluia! Vamos seguindo então no programa, pastor André Francisco, pastor de governo lá da Igreja Videira Praça da Bíblia. Graça e paz, pastor, boa tarde. Boa tarde, pastor Guilherme, pastor Aloysio, todos os pastores presentes aqui na mesa, também você ouvinte da Vinha FM e também o pessoal que está nos acompanhando pela internet, que é uma audiência muito grande, qualificada, e eu tenho certeza que esse programa de hoje vai abençoar poderosamente a sua vida. Aleluia, fechando o time hoje que participa com o pastor Aloysio, pastor Luiz Rigonato, pastor tira dúvidas da Vinha FM. Boa tarde, pastor. Boa tarde, Guilherme, boa tarde, pastor Luiz, pastor André, pastor Naor Pedrosa. Uma alegria, de fato, a gente diverte aprendendo e aprende divertindo. É uma alegria servir a Deus e compartilhar das coisas de Deus, receber, eu diria, no bate-pronto, as direções do Espírito Santo. Às vezes a gente nem sabe o que deve falar, mas vem clarezas tão grandes que você que está nos ouvindo certamente vai desfrutar e aprender conosco. Vamos aprender juntos. Não saia daí. Inclusive, eu quero citar aqui um irmão que me parou no final do culto. Nós estivemos durante um jejum poderoso, pastor Aloysio, e esse irmão que chama Andrei, um abraço para ele, ele disse assim: olha, pastor Guilherme, eu ouvi o podcast do pastor Aloysio, mas o pastor Aloysio falou um negócio que me intrigou. A frase, Deus, faça a sua parte, que Deus já fez a dele, não é real, não é verdadeira. E esse ponto tocou nele, que ele disse assim: o senhor pode me explicar de novo? E aí eu parei para explicar para ele, mas eu fiquei impressionado, pastor, porque o Andrei é irmão antigo na igreja. E ele disse assim: mas então quer dizer que eu independente de eu fazer a minha parte ou não é isso que a Bíblia ensina? Ele ficou confuso, ele deve ou não fazer a parte dele. Olha para o senhor ver, pastor, o que o podcast Escola da Graça está fazendo com os irmãos. Olha aí. Então, a primeira coisa que nós falamos é que essa citação não está na Bíblia. Tem gente que pensa que é um versículo bíblico, né? Faz a tua parte que a minha te darei. Aí ele pensa, está na Bíblia. Mas assim, não está na palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, isso. Segundo lugar, é óbvio que eu não estou aqui sugerindo que Deus vai fazer aquilo que compete a você fazer. Então, é você que tem que tomar banho, se esfregar, né? Depois de usar o vaso, se limpar, isso tudo é você que tem que fazer. Não fique esperando vir um anjo para fazer. Mas nada disso está relacionado com você receber ou não a bênção. Quando chega na questão de receber de Deus,
A nossa parte é crer. É. A nossa parte é crer. A parte de Deus é tudo mais. Tudo mais. Ele quer fazer tudo. Por quê? Porque no final ele deve ter toda a glória. Mas ele só pode ter toda a glória se ele fez todo o trabalho. Se você fez uma parte do trabalho, que você chama de sua parte, você vai querer receber uma glóriazinha, né? É do tipo o seguinte, olha, a parte de Deus, de Jesus, foi morrer por mim, mas a minha parte agora é ser fiel e viver uma vida para agradar e tal. Então veja, quando você coloca a coisa na forma de troca, você anula a graça de Deus. Tem gente que certamente quando chegar no céu vai querer, mas não vai dizer, né? Vai querer dizer, não, eu estou aqui, mas eu fiz a minha parte. É uma questão de criação, né, pastor? A Bíblia fala em Efésios 2:10, nós fomos criados por Deus em Cristo Jesus para as boas obras. É uma questão de nova criação. Todo aquele que é nova criação, ele vai ter prazer em servir, alegria em servir. Não vai se sentir legalmente cobrado, achando que é um legalismo, né, as boas obras. E Jesus falou, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, através das vossas boas obras. Nós somos natureza de Deus, somos luz. Deus é um Deus, a mão direita, né, a mão operosa de Deus, a mão que faz todas as coisas. E somos assim criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. É algo natural da nossa vida. O que deixa as pessoas confusas, né? É que quando a gente diz que sua parte é crer, as pessoas logo têm um pensamento de passividade. Não, a sua parte, quando eu digo, é a sua parte no relacionamento com Deus. Deus não troca nada com você, ele não te vende bênção, ele não faz barganha com você. Se você receber de Deus, vai ter que ser de graça, sem merecer. É isso que Deus estabeleceu. Agora, no dia a dia, você tem que viver a sua vida com sabedoria. Você quer ser um pianista? Não tem jeito. Você vai ter que sentar no piano, repetir até conseguir tocar. Você quer ser um atleta? Você vai ter que ir para o seu lugar de treinamento e repetir a lição, repetir até conseguir executar. Ok? Então isso é o nosso trabalho, mas isso não é uma troca com Deus. Nós estamos apenas fazendo aquilo que a circunstância pede. Mas todos nós chegamos a um momento em que precisamos do poder de Deus. E aí, quando isso acontece, a sua parte é crer. Tem uma questão de natureza, né, pastor? Da nossa natureza, nós vamos crer, e isso parece que quase que espontaneamente vai acontecer sendo nova criação. É verdade. A fé não é uma coisa que você tem que forçar para ter. Eu vou ter fé agora. Não. A fé, ela brota espontaneamente do seu coração na medida em que você contempla Cristo, que você vê Cristo. E preste atenção, quando eu falo de ver Cristo, antes que você me interprete mal, não estou aqui falando de você olhar esses quadros pintados desde a Idade Média, né, mostrando ali uma imagem supostamente de Jesus. Não é isso. É você ler o Evangelho e entender que Cristo é a exata expressão de Deus. Amém. Quando você vê Cristo, você ganha fé. Pastor, a gente tem, você tem sempre ensinado a importância da gente compreender que a nossa vida é o resultado final das nossas crenças, né? Daí é tão importante a mudança de crença para pensar realmente como Deus pensa, que é justamente a nossa fé. E eu acho que vivendo as pessoas e por tantos anos mergulhado na religião e nesse sistema de troca, por isso que é importante a gente meditar todo dia, né, e renovar a nossa mente. E outro dia alguém colocou no Instagram, a medida da sua bênção é a medida da sua obediência. E aí começa essa troca pesada, porque ninguém nem sabe qual que é o tamanho da obediência, né? Como é que é a frase? A medida da sua bênção é a medida da sua obediência. Ou seja, você vai ser abençoado na proporção que você conseguiu obedecer. Que você consegue obedecer. Então, quem não obedece, esquece. Acabou. E qual que é essa régua, né? Esse é o problema, né? As pessoas leem. Pastor Nauri, anula Cristo, né? Completamente. Não precisa de Cristo aí. Se é você que vai obedecer, Deus está te abençoando porque você mereceu. Então, é uma postagem que mostra um princípio. Então, para aquele pessoal que gosta muito de princípios, né? Tem um pessoal que vive me atormentando, dizendo que eles não pregam a lei, eles pregam princípios.
Pois é, mas esse princípio, esse é um princípio. O tamanho da sua bênção é a medida da sua obediência. É um princípio, mas é um princípio da lei. Sim. É um princípio do Velho Testamento, não do Novo. O princípio do Novo Testamento é exatamente o contrário. É onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. É exatamente o oposto. É aquele que não obedeceu, mas creu, ele é abençoado. O Deus que justifica o ímpio. Exatamente, como diz Romanos 4, né? É o Deus que justifica o ímpio. Essa é uma das expressões mais chocantes do Evangelho. Não merece de jeito nenhum. Acho que é importante entender, né, pastor Naur, pastor Luiz, que essa verdade passou. A verdade atual é que Deus paga o salário sem trabalhar. Pastor, Porque alguém trabalhou já. Esse que é o fato, né? As pessoas pensam Cristo eles nos criticam, me criticam, dizendo que a graça é barata que nós pregamos. Não. Custou muito caro. Custou muito caro salvar o homem. A salvação do homem não aconteceu assim de qualquer jeito. Então, o pecado é algo tão grave, tão sério, que precisou do próprio Filho de Deus se fazer homem, vir aqui, cumprir a lei, ou seja, fazer o trabalho, depois morrer para suportar toda a punição dos nossos pecados e ressuscitar ao terceiro dia. Então, a graça de Deus não é barata. Ela custou muito caro. Agora, para você, não custa nada. Pastor, eu nem sei se... Porque Deus é tão rico que ele não tem interesse de te vender nada. Deus quer te dar. Aleluia. Entendeu? Mas nunca pense que não custou. Custou muito. Mas não para você. Não é você que paga a conta. Quem paga a conta é ele. Amém. Por isso, toda a glória é dele. Eu acho grande- que... Desculpa. O grande detalhe, pastor, é que quando a pessoa ela tá nessa experiência de receber sem merecer, aí eu acho que ela trava. Porque agora ela precisa de realmente crer que é sem merecimento, porque agora ela está se sentindo desqualificada e na hora de orar, eu acho que dá uma travada e ela fala, meu Deus, será que agora vai? O pior, André, é quando a pessoa comete um pecado, precisa merecer e acha que não merece. Esse é o pior. Aí anula o perdão. Pastor, eu não sei se... Não tem fé. Aí a fé é comprometida. É porque vive nessa condição, né, pastor? Então, a Pedrosa falou uma verdade, né? A sua vida é o resultado das suas crenças. Aí, se você tem uma crença dessa, minha bênção é a exata medida da minha obediência. O que isso vai produzir em você? Vamos pensar em possibilidades. Primeiro, obediência fraca. O resultado é o quê? Pouca bênção. Eu estou precisando muito de bênção. Como é que eu vou pedir para Deus a bênção? Eu não estou obedecendo. Então ele vai ter fé? Não tem fé. Vai ser um cristianismo angustiado, sempre procurando alguém obediente para orar por ele. Sim. Alguém que está lá mais em Tá mais cima perto. para Foi interceder por internacional, ele. então. Né? Então, esse é um aspecto. Vamos pensar o inverso, né? Você avalia e conclui. Não, eu obedeci. Eu tenho obediência suficiente. Aí ele vai pedir para Deus? Não. Ele Merece. vai chegar e cobrar. Ele vai dizer o quê? Eu fiz a minha parte, cadê a tua? Cumpre a O tua Senhor palavra. não é um Deus fiel? Eu creio no Deus fiel. Quando eu fico vendo irmão falando isso, eu fico preocupado, porque claro que Deus é fiel, mas esse cidadão, na verdade, ele está jogando na cara de Deus. Ele está dizendo, eu fiz a minha parte. Seja Eu fiel entreguei agora. o dízimo. Sou dizimista até do chá que eu bebo, da hortelã. Meu E agora tive esse problema financeiro. Tem algo muito errado. Claro, o universo perdeu sentido, porque o princípio que ele acredita desmoronou. Exatamente. Tá Alguém desesperado. tem que ser culpado, né? Pastor, eu acho... E ele vai achar um culpado. Existe uma E confusão. normalmente sou eu. Existe uma confusão, eu acho, na cabeça chato isso. das pessoas também, porque é fato que a Bíblia fala, sim, que é melhor dar do que receber. Mas quando se trata da nossa relação com Deus, nós temos que receber. É melhor receber do que dar, porque Com de Deus se certeza. recebe. E aí, às vezes as pessoas fazem essa confusão. Jesus falou, o homem não tem nada se do céu não for dado e sem mim nada podeis fazer. Então, eu tenho que entender que em relação a Deus, eu tenho que receber. E para poder até abençoar as pessoas. A gente primeiro recebe, né, pastor? A água que eu bebo, depois vai transbordar de mim. Como um rio Pastor, de água quando a viva. pessoa... Eu acho que tem um ponto que é mais difícil ainda. A pessoa que às vezes ela é boa nos raciocínios e ela se torna vítima do próprio raciocínio. Por exemplo, a pessoa que pensa assim, puxa vida, para receber eu preciso crer. Mas minha fé é fraca. Aí ela se sente acusada por ter uma fé insuficiente. Isso também é outra mentira maligna, né? Você tem fé suficiente. Jesus disse, ainda que a sua fé seja tão pequena, né, como a semente
de uma mostarda, ela ainda é suficiente. Então, Deus é gracioso. Ele já te deu a medida que você precisa de usar. Não estou dizendo que não tenha pessoas que tenham fé maior. Jesus encontrou algumas pessoas que ele disse, grande é a sua fé. Amém. Né? Para Pedro ele falou o quê? Porque duvidaste, homem de pequena fé. Pequena fé. Ok? Mas com a pequena fé dele, ele andou sobre as águas. Puxa vida. Entendeu? Então, assim, é mentira do diabo na sua mente que você tem que ter uma fé extraordinária. Ok? Não tem. Você tem a fé que tem. E essa fé é suficiente para pegar, apropriar. Pastor, é necessário, né, viver com a avançar na consciência da filiação, né? Porque um filho realmente consciente do pai bondoso que ele tem, da imagem que, como o senhor fala sempre, todo domingo está aqui pintando um quadro verdadeiro de Jesus, de Deus como pai, fora da religião, fora da lei, para que as pessoas vejam a bondade de Deus realmente, que foi destruída por tantos anos, e passe a viver um relacionamento saudável com um pai amoroso, que não negou o próprio filho e não vai nos negar nada, e não consulta o nosso relatório de práticas para ver se ele vai ou não nos abençoar, porque não negou o filho, né? Então, mais uma vez, eu acho que essa renovação da mente, principalmente, porque se fala muito de arrependimento, né, pastor? Que também é uma raiz escondida nesse pensamento de troca. Se eu sou santo, né, então eu vou merecer, porque a minha santidade, que mal interpretada, que é uma pessoa, que é Cristo, né, que é essa santidade em mim. Então, eu penso que esse arrependimento verdadeiro, que nós sabemos que a palavra é metanoia, é uma mudança profunda de mente, principalmente em relação de quem Deus é para nós. Esse Pai amoroso, bondoso, que está com as mãos estendidas, que não negou o seu próprio filho. Essa consciência libera uma fé poderosa, porque ela está relacionada com base no amor e não nos feitos, né? Eu conversando com uma pessoa, pastor, que não é da videira, né? E ele falando assim, como tudo que a gente sabe aqui, estamos compartilhando, a gente aprendeu com o senhor, que é uma honra para nós, privilégio imenso, né, das verdades. E ele falou, ele pontuando algumas coisas que mudou a vida dele, né? A fé na obra redentora, no perdão total e outras coisas. Eu até não segurei o meu lado proselitista. Mas o que você está fazendo? Você tem que vir para cá. Você está sendo tão abençoado aqui pelo pastor Luiz. Mas essas verdades realmente libertam, pastor. A gente ter a certeza que nós somos amados, somos perdoados, que temos acesso pelo sangue, podemos pedir. Você não fica refém de circunstâncias. Você é tão grandemente abençoado, né? E uma coisa que a gente tem, que o senhor tem enfatizado, né, pastor, é a importância de você se alimentar corretamente, comer do evangelho, para que você tenha uma fé correta, apropriada, porque tudo vem pelo que você ouve, né? E a sua fé, ela é alimentada pelo que você ouve e ela também é afetada pelo que você ouve. Tem um testemunho poderoso, jejum detox, pastor. Temos um irmão precioso no nosso meio, Dr. Luiz Onoff, que ele conta, tudo que ele tem hoje, ele tinha nessa época, mas a diferença é que nessa época ele estava devastado emocionalmente, a família acabando, a empresa e o hospital dele dando problemas. Quando ele começou a ouvir a palavra do evangelho, ele sentiu a diferença da comida. Hoje ele mantém tudo que ele tinha, só que agora com vida, fluindo, aleluia, multiplicando. Tem paz, né? Tem paz. No descanso. Essa é a bênção verdadeira. Porque quando a pessoa não tem paz, até o que ela tem se torna um fator de acusação na vida dela. Porque o diabo usa tudo contra, às vezes, quem não tem a proteção da couraça da justiça, né? Que é a justiça de Pastor, Cristo. o que você falou, né? Que a fé não é uma passividade, porque ela requer da gente uma intencionalidade, né? De realmente lembrar o dia todo, porque nós somos acusados de dia e de noite, né? Não, às vezes não, às vezes né? a fé é esquecer, acredita nisso? Do problema. Às vezes a fé é simplesmente Deixar pra lá, pastor. você entregar, Então, é uma santa Você vai, né? irresponsabilidade. É um descanso. É um né, descanso nas mãos de Deus. E às vezes você até esquece o problema. Uau. E às vezes o milagre vem e você nem percebe. Então, que você está entretido olhando para o Pastor, outro lado. Está relacionado. Então, é muito importante você descansou, entender né? que a fé não é uma obra. Ela é algo que flui espontaneamente.
do nosso coração? Quando nós nos enchemos da palavra. Sim. É espontâneo. Ela vai Ela é brotar, inconsciente, não é algo que se esforça. Às vezes eu vou orar pelas pessoas, eu percebo que ela está esforçando assim, ela está fazendo assim. Eu falo, para de esforçar para crer. Fica em paz. É um esforço Descansa. penitente. Isso não vai te ajudar em nada, pode até te atrapalhar. Então, a fé às vezes envolve um descanso. Mas às vezes a fé vai envolver levantar e dizer, vou viver a vida. A decisão, O que é eu viver a vida? atitude. É o seguinte, eu vou levantar de manhã, se eu sou uma dona de casa, eu vou cuidar dos meus filhos, vou arrumar minha casa, vou cuidar do meu marido, eu vou trabalhar. Né? Se você é um profissional, você levanta, pega o seu carro e fala, eu vou trabalhar. Entendeu? E isso às vezes é fé. Às vezes é fé. De você continuar vivendo a sua vida. É um espírito que agrada a Deus, né, pastor? É ter bom ânimo. Essa é a expressão que Jesus usa para os discípulos todas as vezes que eles estão ou assustados, né? Ou com ânimo, o Senhor fala, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Levanta a cabeça. Nada de abaixar, ficar passivo. Não, levanta. Vai caminhar. Enquanto você vai nessa caminhada, o Espírito vai, Pastor, por um lado, abrindo portas, por outro lado, vai fazendo com que tudo coopere para o seu bem. É verdade. tem pessoas que às vezes elas acham que tem que orar por aquilo insistentemente e eles acabam transformando a oração numa oração ansiosa, né? Porque não promove descanso, né? O problema da mentalidade da lei é que na lei as coisas têm preço. Tem uma moeda que você tem que pagar. Então toda religião é baseada em pagamento. Então toda igreja religiosa, todo sistema religioso cobra um pagamento. Você sabe disso. Cada uma moeda. Então tem igreja, cada um usa uma moeda diferente. Então tem a igreja que usa penitência. Faça penitência que você vai receber a bênção. É a moeda, né? Outras igrejas, elas usam seus valores morais. Então obedece, tem um padrão elevado e você vai ser abençoado. Outras igrejas, o negócio é monetário mesmo, é dinheiro. Você vai lá e dá dinheiro, paga em cash a bênção. É mais pragmático. Paga em cash a bênção. Eu estou preferindo esse do que a penitência. Se tiver que pagar. Mas tudo bem. Então veja, todos eles têm uma moeda. Ajuda humanitária é outra, né, pastor? Sopão, ajuda. Isso, aí tem esse outro, que a moeda são as boas social, obras. Boas obras. Seja ela que tipo for. Você faz as suas boas obras, que Deus vai te abençoar. Você percebe? Só de eu te contar isso, você identifica as igrejas e religiões que praticam isso. O sistema é o mesmo. Só mudou o nome da religião. É troca com Deus. Aí o que acontece? Você vem para a igreja, e aí você vem, e alguém te ensina, não, você vai receber de graça e tal. Vamos orar. Mas a mente dele ainda é de moeda. Aí o que ele faz? Ele transforma a oração em moeda. Entendeu? Orar pra... Então eu vou orar muito, porque se eu orar muito, eu sou abençoado. Oração curtinha, Deus não ouve. Oração curtinha, Deus não ouve. Oração baixinha também, Deus não ouve. Tem que ser no grito. Tem que ser, né? Que mais? Palavras simples, tem que procurar aquela palavra. Rebuscada. Deus tem que me entender. Eu tenho que convencer a Deus. Eu preciso de ter horas de oração para Deus me ouvir. Construir um crédito. Então veja, ele só mudou a moeda. Mas ele transformou algo que Deus planejou que fosse sem esforço, pelo contrário, para trazer descanso, ele transformou numa moeda diante de Deus. E ele chega dizendo, eu orei. Né? Então, eu estou orando, por exemplo, por uma reunião, por uma aula, por uma pregação. Aí chego lá, a pregação não foi muito boa, a reunião não foi legal. Mas a pessoa que faz a troca, o que ela diz? Peraí, mas eu orei. Eu paguei o preço em oração. Tem algo errado, só pode ser o povo. O pecado tem uma entendeu? Aí a pancada é maior ainda. Maior ainda. Então, cuidado para não transformar a oração em moeda. Jejum, né? Em moeda. A própria obediência em moeda. Não. Você tem que vigiar todo o tempo para receber consciente que não merece. Pastor, é uma coisa, assim, eu fico aqui pensando quando você estava falando, que a gente precisa também entender que o Espírito Santo nos guia, porque você vai ver na Bíblia, às vezes, Jesus orando longamente, e às vezes orações curtas, né, pastor? Às vezes você vai ver ele falar, pedir, buscar e bater, mas
Também você vai ver outras ocasiões que o senhor fala, nessa guerra você não vai ter que lutar, fica parado. Depois você sai que eu vou te dar. Então, às vezes eu acho que as pessoas muitas vezes fazem essa confusão. Então, eu tenho que orar muito ou não? Tem que insistir na oração ou não? Porque às vezes parece que eu tenho que orar mais de uma vez um assunto. Que tem gente que condena isso. Não, né? Paulo fala para orar sem cessar. O Espírito nos guia, né? Ele fala para orar sem cessar. Entendeu? Então, Paulo não pode tinha em mente o quê? né? Orar muito. Entendeu? Mas não a oração moeda. A oração relacionamento. Sim. Oração Entendeu? livre, né? Eu estou aqui pegando no pé de quem ora orações longas. Mas Jesus fez orações curtas e fez orações longas. Sim. Verdade. Então, se você pega, por exemplo, a oração do Senhor lá 17, em João 17, é uma oração longa. Grande. Mas se você pega a oração que ele fez para multiplicar o pão ou para ressuscitar Lázaro, é curta. Nem parece oração, né, pessoal? Tão curta que é. Então, é óbvio que não é o tamanho da sua oração. Mas, pastor, tem dia que eu vou orar mais. É assim mesmo. Você tem mais coisas da sua alma para você derramar diante de Deus. Entendeu? Aí você vai orar muito. Mas não fica pensando que no dia que você orou uma oração mais curta, ela não teve valor. Teve valor também. Um suspiro tem valor para Deus. Olha só. Porque a Bíblia, como é que Jesus curou aquele surdo? Ele apenas disse, Efatá, e suspirou. Efatá. Olha que coisa impressionante. O suspiro de Jesus abriu o ouvido do cara. Uau. Tremendo, né? Entendeu? Então, suspiros têm poder. Quantas vezes eu já suspirei diante de Deus e eu sei que o milagre aconteceu. Entendeu? Então, oração... O senhor nem verbalizou em oração, pastor? Nem cheguei a verbalizar. É só um anseio de alma. É aquela sede na sua alma. A palavra-chave, pastor, uma fé relacional. Intimidade. É esse coração com Deus. É o nosso problema, muitas vezes, no meio pentecostal, é que nós lidamos com as coisas de Deus como se fosse coisa. Entendeu? Então, eu vou ali, que eu vou encher de poder. Entendeu? Aí ele pensa que o poder gasolina, existe. né? O sim. tanque de gasolina. Que o poder existe. Não, o poder é uma pessoa. É uma pessoa. Você se relaciona com essa pessoa, que é o Espírito Santo. A Bíblia fala que ele é poder de Deus? Fala. Ele é dinamis, com certeza. Mas você não deve lidar com ele como se fosse uma coisa. Mas para muitos é só uma coisa. Eu vou lá, sou cheio, eu oro, cai para trás, entendeu? É uma coisa que ele experimenta, prova, toca. Não. As coisas de Deus são relacionais, né? Nós nos relacionamos. Pastor, e aí essa é a chave que você falou, porque o único lugar do Novo Testamento que manda ter algum esforço é para descansar. Porque nessa fé relacional é uma fé que não importa se vai ser oração longa ou curta, constante, mas ela é sempre descansada, né? Porque... É fazer conhecido diante de Deus, né? Eu gosto muito daquele texto, né, de Paulo lá em Filipenses 4, ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus pela oração, né, e pela súplica, as vossas necessidades. Quer dizer, ele está dizendo, olha, necessidade, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o seu coração. Então, Paulo está dizendo, olha, vai ter momentos de luta, de crise, não fique ansioso, mas fala para Deus. Que remédio para vencer a ansiedade, não hein, pastor? espera chegar na sua casa. Jesus disse para entrar no quarto para orar, né? Muita gente leva isso assim ao pé da letra. Literal. Não, o quarto pode ser o seu quarto de dormir, mas o quarto carro, pode ser banheiro. você mesmo. Você pode estar no meio da multidão e se desligar completamente. Verdade. E voltar a sua atenção para o céu. Separa, né? Não é? E aí você, pela petição e pela súplica, conta para Deus a sua aflição. Sinceridade, né, pastor? Conta a sua luta. E descansa. Uma vez que você contou, descansa. Pastor, essa questão legalista que às vezes é tão insistente, né? A gente não pode jogar pedra em ninguém, porque os argumentos do diabo para os legalistas são muito fortes, né? Por exemplo, aquele texto que está em 2 Coríntios 10, 5, né? Que fala assim, ó, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Honestamente, pastor, eu não jogo pedra em ninguém, porque eu mesmo, me cobrava de mim uma obediência para me apresentar diante de Cristo. E depois eu aprendi com o senhor mesmo, né, que essa obediência ela já foi praticada por Cristo, né? Se Cristo já cumpriu todas as coisas, é só eu colocar todo o argumento da minha mente, todo o pensamento. Isso é tão importante saber disso, né, pastor? Mas o que talvez as pessoas, depois de ouvir
você dizendo isso, Igonato, podem questionar, então qual é o lugar da obediência agora? Não tem. Entendeu? Porque vocês falam que a questão de crer, é de graça, sem merecer. Então, não há mais lugar para a obediência. Quer dizer, eu posso fazer o que eu quiser. Cristo já fez tudo e para mim não sobrou nada. Não, e é pior, eu posso fazer tudo que me der na cabeça. Tô livre, né? É o medo, inclusive, de ir para a libertinagem, que todo mundo morre de medo dessa questão quando se ouve o evangelho da graça, né, pastor? Então, exatamente. Sempre estão preocupados com isso. Constantemente. Então, qual que é o lugar da obediência? Então, primeira coisa que você tem que entender: obediência não é raiz, obediência é fruto, ok? Quando ela é transformada em raiz, vira lei, vira barganha. Mas quando ela é resultado da fé, ela se torna fruto. E para todo fruto há recompensa. Então, a primeira coisa você tem que entender isso. Segunda coisa, você não deve ficar preocupado, né? Porque agora não tem mais lei, então eu não vivo na lei. Então, qual é então o parâmetro que eu vou seguir? Porque meu parâmetro eram os mandamentos. Então, eu estou liberado. Então, você foi chamado para a liberdade. E o padrão do Novo Testamento é: tudo agora te é lícito, mas há coisas que não convém. Não use da sua liberdade para isso, não é? E lá em Tito, no capítulo 2, no verso 11, diz que a graça de Deus primeiro se manifestou salvadora e ela agora nos educa. Então, a graça que você recebe também te ensina. Ela vai te ensinando como se relacionar, como se comportar, como viver. Por quê? Porque agora você nasceu de novo. Esse é um outro conceito que muitas pessoas não compreendem, acham que é só uma ilustração espiritual, né? Muita gente diz: todo mundo é filho de Deus. Já ouviu essa expressão? Todo mundo é filho de Deus. É mentira, não é não. Todo mundo é criatura, foi criado por Deus, mas filhos só aqueles que nasceram de novo. E quando você nasce de novo, o seu coração é mudado. Isso não é uma ilustração, é um fato. Você ganha um espírito novo e você passa a querer as coisas que Deus quer. Pastor, mas não tem mais carne? Não tem, a carne aparece. E quando você cai? Quando você cai, você vai sentir muito mal. Esse é o grande sinal de quem nasceu de novo. Cada vez que ele comete um pecado, ele se sente mal. Não é próprio de mim, isso não é da minha natureza. Ele fica angustiado com aquilo. O que vai acontecer? Ele vai continuar repetindo? Não, ele pode até repetir algumas vezes, mas a angústia só vai piorando. Chega uma hora que ele cai em si e fala: não vale a pena viver assim. Não vale. Entende? Então, não é uma questão de que alguém te proibiu. É uma questão que você chegou ao entendimento que aquilo não é você. Amém. Não faz parte. Na religião, tudo é um resultado de proibições, né? Você não vai fazer, você não vai tocar, você não vai beber, você não vai olhar, entendeu? Tudo é resultado de proibição. Não. O verdadeiro cristianismo é você chegar à conclusão de quem é você. A sua identidade. Eu não sou isso. É a lei. Eu não faço porque eu não sou assim. É a lei escrita no coração, né, pastor? Ninguém precisa de explicar para ela. É a natureza dela que leva ela a fazer Pastor, o que ela Então, viva de acordo com a sua natureza. Isso é andar no Espírito. Viva de acordo com a sua natureza. O que a palavra de Deus diz? O ímpio continue a praticar perversidade, mas o justo viva na sua justiça. Quer dizer, cada um viva de acordo com a sua natureza. Pastor, então a gente pode aplicar isso, falando da obediência, esse texto de Romanos 1, que ele fala que por intermédio de quem nós viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé. Ou seja, a obediência hoje, na graça, é a obediência da fé, porque ela tem a ver justamente com a vida que nós somos, né? Eu obedeço, são os imperativos, né, pastor, de Deus. Eu obedeço porque é isso que eu sou, não é um esforço que eu tenho que fazer, é inerente a nós hoje, né? As cláusulas da nova aliança que estão inscritas no nosso coração. Deus colocou ela dentro de nós. Não é mais um esforço, fazem parte da nossa vida, né? Exatamente. E então a gente vai obedecer porque já está dentro de nós. Tem uma coisa que é Nem mais... sei se pode ser chamado de obediência, né? Acho que é mais É a obediência. A verdadeira obediência também é Coerência. espontânea, Espontânea, né? inconsciente. Entendeu?
Essa é a verdadeira obediência. Ô, gente, Aquela não- obediência do tipo, olha, não quebra a sua cara porque eu sou crente. Tem demais, Aleluia, tô Tá aceitando. bom. Tô aceitando. Mas ele está muito próximo, pastor. Mas não mostra nada a seu respeito. Quer dizer, se não fosse, eu ia falar Se eu não quem eu fosse era membro mesmo. da igreja, ou se não me desse consequências, que você ia ver comigo. Então, ele se refreia de se comportar mal. Tá na Mas moda ele agora não é mostra cadeirada. quem ele é. Entendeu? Então eu gosto de viver de acordo com o que eu sou. você É não assim precisa- que eu sou. Então, quando eu pego meu carro de manhã, eu entro no trânsito e aí acontecem muitas coisas estranhas no trânsito. É incrível. Mas eu sempre repito comigo mesmo, vou viver de acordo com a minha natureza. É verdade. Minha natureza não é ser goiano. Minha natureza verdadeira é ser filho de Deus. Pastor, Ser celestial. você acha que as pessoas também entram em muita confusão e conflito com isso que você está falando por causa dos desejos da carne, que às vezes guerreiam contra aquilo que de fato ele é? Que é o que você falou, no trânsito, às vezes a carne Manifesta. não, ou quer, né? Mas aí não é porque você está negando quem você é, você está negando essas coisas ruins que estão na sua carne, não Obras da necessariamente carne. na sua identidade, né? Importante isso ficar claro, né? Às vezes, a carne é um conceito muito amplo, né? Mas a carne envolve a mente natural, né, pastor? conceitos que você trouxe consigo, conceitos que às vezes são do mundo, traz também hábitos, coisas que você faz tão Acostumado, repetidamente Tantos anos. que entra no modo automático. Isso tudo envolve carne. E a carne tem um lado físico. Ou seja, existem hormônios, existem substâncias que são lançadas aí na sua corrente sanguínea e que elas te estimulam, fazem coisas com você. Então, você pega um jovenzinho de 20 anos, né? Quer dizer, os hormônios sexuais, a testosterona, o negócio tá lá em cima. Tá Lá transpirando em testosterona. cima. Difícil para ele, né? Tá E transbordando aí ele pelos pensa que não é ouvidos. filho. Não é filho, mas ele tem a carne, É. né? A grande vantagem de envelhecer é que a carne também envelhece. Essa é a grande vantagem. E quando a carne envelhece, Perde tudo força. fica mais fácil. Acredite em mim. Pastor, essa aqui, eu acho tremenda a revelação de Pedro, né, na segunda carta, capítulo 1. A gente está falando assim de dificuldades do dia a dia. Todo mundo acha que é um sacrifício enorme para obedecer, mas é um sacrifício quase inglório. Quase inglório porque nem muitas pessoas conseguem. Mas lá fala que o Senhor nos chamou para a sua própria glória e virtude, né? Pelo divino poder tem sido doado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. É aquilo que a gente está falando de obediência espontânea, né? Da nossa própria natureza vem essa graça. Agora, questão de identidade com Cristo, pastor, identificar com Jesus, né? Nós nos enchendo, esses 21 dias a gente está falando sobre, estamos vivendo isso, né? Presença. A presença de Deus é transformadora. Hoje, na sua palavra no rádio, eu estava ouvindo, né? O senhor falando sobre ninguém pode mudar ninguém. Não é o marido que ajuda a mulher a obedecer, nem a mulher ajuda o outro a obedecer, o cônjuge a obedecer. É difícil convencer as pessoas desse conceito, né? É Esse é um difícil. conceito que está arraigado na mente delas, né? Eu vou casar com ele, depois eu mudo ele. Entendeu? Depois eu mudo esse cidadão. Demora para sua pessoa compreender, às vezes fica a vida inteira tentando. Às vezes fica a vida inteira tentando. A vida E do aí inferno. cai naquele negócio, né? Naquele provérbio que dizem que foi Einstein que falou, mas eu não tenho certeza, mas que tem um fundo de verdade, que ele disse que loucura, o que define o louco? É fazer a mesma coisa todas as vezes, sempre esperando que um dia Resultado. o resultado vai ser diferente. Isso é Sempre doido, o loucura. resultado. Entendeu? Isso é coisa de louco. Louco faz isso. Então você já tentou, você fez chantagem, o resultado sempre é o mesmo. Você espera que um dia você faz a chantagem e a pessoa muda, ela vira um anjo na hora, não é? Então, as pessoas usam de meios tentando mudar uns aos outros. E quando você faz isso, Deus fica de fora. Ou você faz, ou Deus faz. Enquanto você faz, o Senhor fica de fora. Na hora que você convida o Senhor para fazer, quando você diz, Senhor, eu não posso estar além da minha capacidade, não estou contente com o comportamento, com a ação dele, Senhor, interfere. Aí o Senhor tem a oportunidade de interferir. Né? Você sabe, isso é um conceito da religião. A gente poderia um programa um dia falar só sobre o que é realmente religião. Isso é Vou anotar aqui, maravilhoso. que Me importante. O que convida. é religião?
Então tem muitos pontos que tem que ser abordado. Mas um dos aspectos da religião é homem mudando o homem. Homem mudando. É o homem tentando mudar o homem. Então você vai para aquela igreja ali, eles têm um sistema, né? Um sistema de discipulado que vai mudar você. Aí tem gente que talvez está até me assistindo aí pela internet e ele tem esse conceito, ele fala o quê? Se eu andasse com o pastor Aloísio, eu seria outra pessoa. Inclusive, fala Olha, muito que disso, aspiração mais tola. É o valor distorcido do discipulado, achando que é um discipulado. Não, é porque não tem um discipulador que vai mudar a vida dele. Como Porque ele acredita que é homem mudando homem. Isso produz. A religião sempre produz fardo. Sempre. Sempre vem o jugo. Agora, imagina se eu tivesse a obrigação de sair mudando todo mundo. Olha o fardo insuportável. Olha a quantidade de gente que tem na igreja. Então eu jamais coloco sobre mim essa responsabilidade. Inclusive chegam para você e ninguém fala, né, pastor? Você é minha última esperança. Pois eu não mudo ninguém. Agora, você tem aí uma porção de líderes, pastores que acreditam nisso e vivem um cristianismo horroroso. E se sente culpado quando a pessoa não é mudada, né? Não, e a pessoa culpa. Tô andando com você esses anos todos, não adiantou nada. Entendeu? Você não fez nada. Muitos dizem assim, ó, você não tem mais nada para me oferecer. Paz do Senhor. Meu tempo aqui acabou. Meu tempo acabou. Não tenho mais nada a aprender aqui. Ou seja, você é o culpado, né? Vou procurar um discipulador melhor. Então, muito do que acontece com esses desigrejados é que eles foram profundamente desapontados. Mas eles deveriam encarar o desapontamento como uma grande oportunidade deles se voltar para Cristo. Mas em vez disso, ele se enche pastor, eu lembro de até ressentimento. de você falando, né, que muita gente chega e quer que o pastor dê a ele a direção e que o pior coisa que possa acontecer num momento desse é dar certo o que o pastor mandou ele fazer. Porque a pessoa agora vai tratar o pastor como guru. Então essa coisa de ter um guru, isso tem algumas religiões, né? A pessoa não faz nada sem falar com o guru. Então na igreja também tem isso, tem irmão que não faz nada sem falar com a profeta tal. Entendeu? Até mesmo na nossa igreja, né? Tem irmãos que são frequentadores assíduos aí da casa de muitas profetas. Não fazem nada sem falar com ela, né? Por quê? Porque deu certo. A prova que é de Deus. Até o dia que não der. Falha. Até o dia que falhar. Né? Então, a religião sempre tem um custo alto. O fardo é grande. Então, muitas pessoas chegam pra gente realmente e querem que nós decidamos a vida dele. Olha só. Entende? Muitas pessoas me mandam mensagens longas, até de áudio, contando todas as suas dificuldades conjugais e no final elas perguntam: o senhor acha que eu devo separar? Olha aí. Então ela espera que eu decida por ela. Eu não posso decidir a vida de ninguém, até porque não é moralmente correto. A vida é dela. Eu não tenho esse poder. O que eu posso dizer é só o que a palavra de Deus diz. Esse é o meu limite. Só vou até aí. Mas muitas pessoas estão procurando alguém que decida por ela. Que viva a vida por ela, que se responsabilize pelas consequências no lugar dela, a que ela possa depois culpar em paz. Né? Não deu certo, mas a culpa é daquele pastor sem vergonha. A religião começaria lá no monte com a lei, ou já é uma coisa que vem lá da árvore do conhecimento do bem e do mal? Sim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? É a lei. O que é a lei? Porque a lei é o bem e o mal. A vida sem Deus, né? E a vida no meu braço, né? A lei é o bem e o mal. Faz distinção entre os dois. A lei te conta o que é certo e o que é errado. Não precisa do Espírito. Isso é a árvore do conhecimento. Isso é a árvore do conhecimento. Então isso já está dentro de todo homem. Mas por que Deus mandou a lei? Primeiro, Deus mandou a lei com todo o seu sistema religioso para mostrar para o homem que não tem jeito, que ele não consegue. Não foi programado. Entendeu? Então, existe uma religião. As pessoas, às vezes, muitos pastores gostam de dizer, né? Religião, toda religião, não sei o quê. Não, na verdade, a religião verdadeira é o judaísmo. Sim, original dela. Foi dada diretamente por Deus. Deus contando para o homem o que ele tinha que fazer para chegar no céu. Então, o judaísmo é a religião. E aí você chega no Novo Testamento, o que a Bíblia fala sobre o judaísmo? Passou. A lei passou. A lei é o judaísmo.
continua sendo praticado pelos judeus. Entendeu? Todos aqueles rituais, pelo menos quase todos. E então, aquilo ali é a religião. Aquilo ali é a religião. E o que envolvia essa religião? Primeira coisa era a troca. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de cumprir tudo, 613 mandamentos. Deuteronômio. Então, só nessa circunstância você vai ser abençoado. Muitos crentes querem viver isso aí, mas você agora está em outro sistema. Que daí tem o lado da maldição se você não cumprir. Se não cumprir, tem maldição. Piora muito. Né? Segunda coisa que tinha, né? Existiam os sacerdotes, que eram intermediários. Hoje também nas religiões existe isso. O pastor é um intermediário. O pastor está perto de Deus. Eu vou falar com o pastor vai ouvir de Deus, vai me contar. Trata o pastor como se fosse um intermediário. Existia no Velho Testamento. Não existe mais hoje. Não existe mais hoje. Mistura, O templo, né, Terceira pastor? coisa, o lugar santo. Tinha o templo, né? Aí Estevão diz, Deus não mora mais nesses lugares. Entendeu? Está vazio, né? Ficou 40 anos vazio o templo. Desde quando Jesus ressuscitou, morreu e ressuscitou até o ano 70, quando foi destruído. Vazio. Era de Deus, mas Deus tinha rejeitado. Tanto a lei quanto a graça foram dadas por Deus. Foram dadas por Deus. Mas a lei era só um professor para nos ensinar a reconhecer a Cristo. Uma vez que Cristo já veio, o professor ficou desnecessário. Mas o que mais que tinha além disso? Tinha outra coisa também na lei. Tinha uma série de regras de não toque, não encoste, isso é impuro. Leis cerimoniais. Você vai ficar impuro se você encontrar uma mulher menstruada e você pegar na mão dela. Você vai ficar impuro se você comer a comida errada. Você vai ficar... Havia toda uma preocupação com não toque, não encoste, não chegue. Acredite, tem muito crente vivendo isso. Ele vive acreditando que aquilo que o recomenda diante de Deus é isso. São coisas exteriores. Não é nada disso. Uma das coisas que eu mais gostei de ouvir o senhor falar, essa questão da lei, né? O propósito da lei é nos conduzir a Cristo. Pois é, aí quando nós somos conduzidos a Cristo, deixar a lei de lado. Acho que isso ajudaria tanta gente, o senhor falar sobre isso, né? Nós, se estamos em Cristo, vamos deixar a lei de lado. Essas coisas Cristo já fez, somos uma nova criação em Cristo Jesus. Sim, o motivo pelo qual nós fazemos o que fazemos hoje, no tempo da graça, não é a lei. Entendeu? Não é a lei. Tudo é Cristo. Tudo é Cristo. Então você não vai encontrar Paulo dizendo, olha, você perdoa o seu irmão, porque se você não perdoar, a praga vai te pegar. Não. Ele fala, perdoe do mesmo jeito que Cristo na cruz te perdoou. Não é? É a volta então, para aceita da vida, o irmão, né? Como você foi aceito. Olha, seja imitador de Deus como filho, que você é filho agora. Uma vez que você é filho, olha para o seu pai. Olha, você agora é luz, né? O Espírito veio para você. Viva como filho da luz. Então você não vai ver Paulo usando a lei para exortar os irmãos. Não existe isso no Novo Testamento. Tudo é feito com base em Cristo. Porque se você lê na Bíblia, né, Paulo dizendo para os homens que você tem que amar sua esposa. Se fosse só essa frase, seria lei. Amar a esposa é uma lei. Mas não é só essa frase. É amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ou seja, o marido é a igreja. Cristo o amou primeiro. Se ele entender o quanto Cristo o amou, é natural para ele amar a esposa. É por isso que Cristo é o fim da lei, né? Para esse aspecto também. Então, não é uma questão de mandamento. E para a mulher também, sejam submissas. Se fosse só isso, seria lei. Entendeu? Mas quando fala, seja submisso ao seu marido como ao Senhor, aí tem outra história envolvida. Eu estou, na verdade, me submetendo ao Senhor. E é do Senhor que eu vou receber a recompensa. O marido poderia falar, né, pastor? Mas como a Cristo, o referencial é alto demais. Quem sou eu? Aí ele se torna novamente incapaz. É o pensamento natural, né? Natural, né? Se você quer você mesmo fazer, é grande demais. Você não consegue. Mas se você meditar no amor de Cristo por você,
chega um momento em que o amor brota em você sem nem você perceber. Uau. E aí você passa a amar a sua esposa, não porque você fica vigiando para amar, vou ter que Você amar. a fonte Entendeu? do amor, né, nesse Não, momento. Né? ele vai fluir espontaneamente. Ele não vai amar só a esposa, não. Vai amar a o esposa, amor vai fluir, vai amar os vai amigos, os derramar irmãos. dele, né, pastor? Ele ama, simplesmente ama, porque entendeu que é amado. Mas enquanto ele não entende que é amado, ele Pastor, vive, e é por na isso verdade, que- cheio de rancor e de raiva. E é por isso que os frutos do Espírito, ela começa dizendo que é o amor no singular, porque tá tudo dentro dele, né? É tudo dentro a do amor. longanimidade, O a amor. paciência, domínio próprio, O mansidão. amor é a coisa mais poderosa coisa- do universo. Não tem nada mais poderoso do que o amor. Então, um homem ou a mulher cheio do amor de Deus, ele faz Pessoa, proeza. tremendo. Pastor, inclusive, eu estou aqui com uma lista de participações. Eu vou colocar Veja a Graça no nosso podcast da Escola da Graça. Eu tenho certeza que se você está acompanhando até agora o programa, você sabe que o pastor Aloísio, ele não só fala aqui, mas fala todos os dias lá nas redes sociais, @AloísioASilva. Eu vou fazer assim, nós vamos fazer um rápido intervalo, Escola da Graça Cast. Não sai daí, a gente já volta. Pastor, o senhor dizia sobre essa questão do irmão querer ir para Israel, mas se ele for e ficar arrepiado, sabendo que Jesus passou por ali, não tem problema. Não, né? Emoção. Ficar arrepiado é uma coisa maravilhosa, né? Mas não quer dizer que teve um encontro com Deus. Mas preste atenção. Quando você vai numa caravana, você vai ouvir a respeito do Senhor Jesus no lugar. Então, tem um sentido muito mais profundo, é uma percepção muito maior, você enxerga elementos que você às vezes não consegue visualizar além do texto bíblico. Então, é óbvio que estar no lugar tem sim esse lado do toque, esse lado afetivo, né? O Senhor pisou aqui. Então, eu gosto muito de ir a Cafarnaum. Lá em Cafarnaum são ruínas, né? De uma sinagoga onde Jesus pregou. Jesus frequentava lá. Então, é um lugar que você pode ter certeza. Aí você está na praia, você sabe que é ali que estavam os barcos dos discípulos, ele ensinou para as multidões. Então, o Mar da Galileia, ele é o mesmo, ele não mudou de lugar. Então, quando você faz um passeio de barco ali, você sabe, é o lugar onde Jesus esteve. Quando o seu coração é voltado para ele, isso de fato tem algum valor. Muito bem. Uma coisa, pastora Luiz, que a gente pode fazer para encerrar, fica o convite, quem não tem cadastro na Escola da Graça, pode fazer um cadastro simples, colocando e-mail e algumas coisas para receber muito mais, além de só o podcast aqui na rádio e pelo YouTube. Então fica o convite, você só digita escoladagraça.com e lá no portal você tem acesso a todos os estudos. Queria até perguntar, pastora Luiz, até aqueles que o senhor fez durante a pandemia de Apocalipse, tem na Escola da Graça? Eu espero que sim. Supostamente é para estar lá. De Apocalipse sem mistério com o pastor Aloísio. Então, fica o convite para todos aqui. Deixa eu agradecer o carinho, a participação de todos os ouvintes. E pastor Aloísio, muito obrigado. Uma alegria poder estar essa uma hora rica de muita palavra de Deus. Pastor André Francisco, nós nos veremos no próximo programa. O senhor que, inclusive, toda segunda está conosco aqui na Vinha, com dicas no Graça para Prosperar. Obrigado, viu, pastor? Obrigado, Guilherme. Obrigado também aos ouvintes da Vinha FM, pessoal também acompanhando pela internet. Toda segunda-feira, às 9h30 da manhã, Graça para Prosperar. E também pode nos acompanhar no @PR André Francisco no Instagram. Glória a Deus. Pastor Naor Pedrosa, pastor, muito obrigado. Nos encontramos na programação sempre na palavra das 15h. E então convidado o pessoal para participar do Devocional da Graça também, pastor. Também. Devocional na presença do Pai. Todo dia tem live, de segunda a sexta, às 8 da manhã, no meu Instagram, Naor Pedrosa, com Z no YouTube e no TikTok. Transmissão simultânea nos 3 canais, para falar do Evangelho da Graça, ter um tempo com o Pai ali, né? Sempre uma alegria, obrigado, pastora Luiz, e todos os irmãos que participaram aqui conosco do podcast para compartilhar do Evangelho. Aleluia! Fechando o time de convidados do nosso pastor Luiz. Pastor Luiz Igonato, até o programa de sexta do Tira Dúvidas. Obrigado, pastor. Sim, toda sexta-feira, às 9h30, né? E um privilégio imenso estar aqui com o pastor Luiz, compartilhando de coisas tão ricas, né, de Cristo. Uma bênção. Pastor Aloísio, semana que vem é quarta-feira, está marcado o nosso encontro.
E tem uma promessa aí, pastor. Muitos ouvintes querendo participar. Eu acho que nós vamos fazer um compilado de participações para caber a participação de mais pessoas, porque nós paramos para gravar alguns áudios essa semana e tem muitas perguntas boas. Podemos fazer esse compilado, pastor, para a semana que vem? Sim, claro, né? Não temos, nós não seguimos a lei dos medo-persas, né? Que ninguém pode alterar. Não, a gente pode mudar o programa de acordo com a nossa conveniência. Amém? Mas venha estar conosco toda quarta-feira, nesse mesmo horário. Venha receber o ensino da graça de Deus. Aleluia! E você que acompanhou o programa, semana que vem está marcado, entre em escoladagraça.com e siga o nosso pastor, @Aloysio A. Silva. Até semana que vem no Escola da Graça Cast.